Oi, pessoas. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Tá todo mundo me ouvindo bem, me vendo bem? A conexão tá boa? Esse negócio de live famílias numerosas, geralmente o negócio quer travar. Eu espero que não. A última live que eu fiz com o Júnior, ela travou assim um montão. Tava todo mundo desesperado, querendo assistir a live, né? E ficou um entre e sai, via a conexão e travava. E aí eu fiquei devendo para vocês. Eu fiquei devendo voltar, né? Imagem tá horrível. Bora, gente, vamos falando que eu já arrumo agora. Pelo amor de Deus. Ouvindo bem, sim. Vendo, não. Não, vou sair, vou arrumar a conexão. Vou sair. Aqui a imagem tá ok, tá ótimo. E aí, gente? Aqui tudo normal. Aqui a imagem tá ótima, aqui tá normal. Então não é o problema, não é a minha conexão. Eu não quero que trava, gente. Pelo amor de Deus, tem que dar certo. Imagem boa. Ó, o Júnior já tá por aí, eu já vou chamar ele, pra gente não perder tempo. Porque como eu tô devendo, da última live eu fiquei devendo, e esse negócio de ficar devendo não é comigo. Não, está tudo certo pra Cassandra, então pro resto vai tá certo. Vou chamar o Júnior aqui. Achei. Som ótimo, imagem também. Isso. A coisa tem que acontecer. Oi, Júnior. E aí, Tati? Mas hoje tu tá com a Oi, conexão top pessoal. demais, hein? Hoje melhorou um pouco. Ai, já que foi ruim da Olha, outra vez, né? Vamos melhorar pois um é. pouco dessa vez. Então, Júnior, como eu não gosto de ficar devendo nada pra ninguém, e esse povo ficava me cobrando a live que ficou perdida, nossa, né? Que a gente tentou de todo jeito e não deu jeito naquela live, tava todo mundo interessado na história e não dava jeito. Então, assim, para quem não me seguia naquela época, então vamos se apresentar tudo de novo, fazer tudo de novo, né, Júnior? Se apresenta aí pro povo, o povo não te conhece. Então vamos lá. E aí, pessoal, tudo bem? Que bom que vocês estão aí, né? Espero que tudo que a gente venha falar, né, possa contribuir um pouco, né, para a vida de vocês. Porque nada mais é do que a vivência, né, da minha vida. Então vamos lá. Me chamo Expedito Júnior, tá? É, sou casado com a Cláudia, minha linda esposa, que deve estar aí, né? Espero. Tenho 6 filhos, né? Um está no céu, perdemos o ano passado. Estava com 8 semanas, a Cláudia estava com 8 semanas de gestação. E são 5 filhos agora aí, né? A minha mais velha tem 21 anos e o meu mais novo tem 8 anos. Então tem uma galerinha boa aí, né? Vitória, então, 21. O Matias com 18. A Maria Cláudia com 15 anos. Maria Tereza com 12 e o João Paulo com 8. São os presentes de Deus para minha vida. Júnior, tem 8 anos que eu não te vejo. Sabia, assim, Né? pessoalmente. Porque quando eu vi, você tinha terminado de ter João Paulo. Eita! Júnior, são quantos anos de casado? Então, em abril agora vamos completar 22 anos de casado. 22 anos. E aí, vamos começar. Você conheceu a Cláudia? Como é que foi? Vocês já eram de igreja? Vocês não eram de igreja? Como é que foi, assim,
vocês acho que casaram bem novinhos, né? Porque você tá super jovem, já tem uma filha aí criada, né? Praticamente. Jovem, gostei. Eu conheci a Cláudia realmente, éramos adolescentes, né? Posso dizer aborrecentes até, né? Porque eu tinha 16 anos, né? Tinha 16, a Cláudia tinha... não, na verdade, eu tinha 16 anos, a Cláudia tinha 15 anos. Éramos bem jovens mesmo. E aí nos conhecemos, não foi na igreja, não foi, né, em nada assim, muito certinho, né? Eu conheci a Cláudia indo para uma balada, indo para uma festa. Né? Eu estava indo para uma festa e estava chovendo e eu fui para uma marquise que tinha lá na... Quem conhece Sobradinho, né? Aqui, quem conhece Sobradinho tem a administração de Sobradinho. Na administração lá tem uma marquise. Aí eu corri para a marquise para me esconder da chuva, né? Aí avistei a coisa mais linda da minha vida, né? Só que eu não me apaixonei naquele momento, né? E ela também não, ela disse que não, mas eu acredito que ela ficou apaixonada naquele momento. Mas tudo bem. E aí encontrei a Cláudia naquele momento. E na época eu tinha 16 anos, mas eu fumava, bebia e fumava. E era bem doidinho mesmo, né? E aí eu peguei e ela tava com um cigarro assim na saia dela, que era de uma amiga dela. Aí eu peguei e falei, ei, gatinha, tudo bem? Aí coloquei a mão na perna dela. Aí ela olhou assim e falou, menina, eu não te conheço, tira a mão daqui. Aí me empurrou assim, sabe? Eu falei, nossa, você é muito violenta. Foi bem engraçado. Aí eu pedi o cigarro pra ela, falou, não dou não, você é muito abusado. Falei, tudo bem, não quer dar? Beleza. E aí ficamos por ali e tudo. E foi aquele momento ali que eu conheci ela. Aí fiz amizade ali com os amigos dela, com a irmã dela. Só que foi só aquele momento. Ela não deu muita ideia, não. Né? Ela não quis muito papo comigo, não. Só que aí depois eu descobri, né, assim, dias depois eu descobri que ela estudava no ginásio, né, na escola que eu estudava. Quem é de Sobradinho sabe, né, o ginásio é bem conhecido. Não sei como é que tá hoje, né, Uhum. mas era uma escola muito conhecida, né, escola de segundo grau. E aí eu encontrei a Cláudia lá. Aí eu falei, olha só quem é que eu tô vendo aqui. E eu nunca tinha reparado a Cláudia, porque a Cláudia sempre é uma mulher muito recatada, muito quietinha, né? Por mais que ela ia para as festas e tudo, mas ela sempre foi muito calma, muito quieta. E eu sempre muito agitado, né? Muito agitado. E aí quando eu encontrei a Cláudia ali, eu falei, eita, agora eu vou me aproximar dessa menina. Só que na época eu namorava, né? Tava namorando com a menina. Só que era um namorico muito sem futuro e eu não gostava muito da menina. E aí quando eu vi que era a Cláudia, eu me aproximei da Cláudia. Aí comecei a conversar mais com ela, ficar mais próximo dela. Foi aí que foi suscitando um pouco mais, né, essa vontade, né, de cada vez estar mais perto dela. Eu não sabia muita coisa, assim, né, se aquilo era uma paixão, até porque eu era muito jovem e não tinha muita vontade, né, de namorar, queria curtir. Né? Como eu falei, eu era um baladeiro nessa época, né, eu não saía de uma festa. Então, eu ia para festa, como eu falei, fumava, né? Graças a Deus não mexi com droga, não. Mas cigarro, eu fumei bastante cigarro, né? E aí foi nesse momento que eu conheci um pouco mais a Cláudia. E aí, depois de um certo tempo, eu chamei ela para sair, né? Nós saímos para uma festa, né? E aí, não podia ser outro lugar. E aí foi nesse momento que a gente ficou, né? Que a gente ficou pela primeira vez. Como os jovens de hoje em dia falam, né? Fiquei, né? Então aí fiquei com a Cláudia ali naquele momento, mas foi diferente, né? Eu percebi nela uma menina muito diferente. Tanto é que com a primeira vez que eu fiquei com ela, já queria ficar com ela novamente na segunda vez, né? E a gente já marcava para sair. E eu vi que era uma mulher especial, né? Que era uma mulher bem diferente.
diferente daquelas meninas que eu estava acostumado, daquelas amigas que eu tinha, das colegas que eu tinha. Então eu percebi esse algo diferente na Cláudia. E aí vocês namoraram quanto tempo, Júnior? Então, aí nós namoramos, não foi muito tempo, né? Porque nós tivemos uma ideia muito brilhante, né? Quem estava na outra live vai lembrar da ideia brilhante que nós tivemos. A gente teve uma vontade muito grande de casar, né? Com pouco tempo de namorada, a gente falou, poxa vida, a gente se ama tanto, eu acho que a gente podia casar, né, Cláudia? Ela poxa, concordou plenamente. E aí eu já tinha, né, uma estabilidade, né, financeira, eu ganhava muito bem, né? Eu ganhava R$ 163 por mês, que era o salário mínimo da época. Então, assim, eu já estava super estável, então eu já tinha condições de sustentar minha família, né? Aí eu, aí eu falei, Cláudia, vamos casar então, né? Vamos Com encarar, 16 vamos anos. casar. Com Eu já, 16 eu, anos. eu já tava com 17, né? Eu já estava mais velho já, mais experiente. E a Cláudia já tinha 16, né? Porque foi muito perto ali, a gente se conheceu muito perto de completar, né, aniversário. E aí tivemos essa ideia de se casar. Só que aí eu fui falar com meu pai, obviamente. O que meu pai falou? De jeito nenhum. Você tá maluco, moleque? Você não terminou nem o segundo grau ainda, se aquieta. Isso é fogo de palha, já já isso passa. E aí a mãe da Cláudia falou a mesma coisa. Te aquieta, isso é fogo de palha, já já isso passa. Só que assim, a gente não deu muita importância para o que eles falaram, não, sabe? Porque a gente tinha essa vontade muito grande. E aí nós tivemos, né, na época, eu tive uma ideia brilhante, né, e a Cláudia concordou com a minha ideia, que eu falei, Cláudia, cadê os jovens, os menores de 18 anos, saiam, por favor. Não fiquem agora para escutar isso. Mas tivemos uma ideia muito louca, cara. Cláudia, se você engravidar, eles vão ter que aceitar a gente casar, né? Tivemos uma ideia brilhante, né? Uma ideia brilhante, brilhante, brilhante. Tivemos a ideia de engravidar para poder a gente ficar junto. E deu certo. A Cláudia topou, eu também deu tudo, as coisas combinaram, né? Deram tudo certo. E assim, para quem acha, para quem pensa que engravidar é só, eu quero engravidar amanhã e já engravidar, não, é assim, né? É um pouco mais, não é tão simples assim, né? Então, tentamos engravidar durante 4 meses. 4 meses. Meu Até Deus. que, até que um belo dia a Cláudia falou bem assim, olha, eu acho que eu tô grávida. Aí eu falei, sério, Cláudia? Então, vamos fazer o teste, vamos descobrir, né? Aí fomos fazer o teste de gravidez. E eu lembro que na época, cara, eu não tinha dinheiro para nada. Eu ganhava bem demais, né? Mas não tinha dinheiro para nada. E aí pegamos o ônibus, fomos lá no hospital, né, no Santa Helena, fizemos o teste de gravidez. Ah, não, a médica solicitou o exame, aí nós fomos num laboratório, chamava Laboratório Exame, lá na Asa Sul. Aí chegamos no laboratório, Cláudia colheu o sangue, tudo direitinho, né? E ficamos esperando o resultado, né? Que sairia com 1 hora. Aí a Cláudia deu 1 hora e a gente assim, uma preocupação danada. Cara, coisa incrível, muito, muito louco, tudo muito louco, né? Porque era algo que a gente queria tanto, mas a maluquice era tão grande que eu acho que a gente tinha um pouco dessa consciência, né? Da maluquice que a gente estava fazendo. E aí ficamos esperando o resultado. Aí deu 1 hora de relógio, a Cláudia foi lá. Eu falei, vai lá, Cláudia, vai lá. Aí ela foi lá pegar o resultado do exame, né? Aí pegou o resultado e deixou para abrir lá, né? Junto comigo. Aí abrimos o resultado. Adivinha o que estava escrito no resultado? Adivinha? Positivo. Estava escrito negativo no resultado. Negativo. Aí olhamos assim o resultado, negativo. Cara, que loucura, cara. A gente começou a chorar, porque a gente queria demais. Demais, demais, demais. E aí a Cláudia falou assim, cara... Aí eu falei com ela, né, tentando acalmar ela. Não, Cláudia, não se preocupa, a gente vai continuar tentando, a gente vai conseguir, não se preocupa. E aí tinha uma senhora lá do outro lado,
tinha uma senhora lá do outro lado, do laboratório, viu dois pirralhos chorando com teste de gravidez na mão, cara. Então a mulher saiu lá do laboratório e veio para falar com a gente. Aí sentou do lado da Cláudia e aí falou: ô Cláudia, Cláudia não, ô moça, por que você tá chorando? Não fica assim não. Aí ela falou: tô chorando por isso. Aí mostrou o resultado para a mulher. Aí a mulher: não se preocupa não. Eu tive um filho também, bem nova, com 20 anos eu tive um filho. Não se preocupe. Ela falou: não, mas eu tô chorando porque eu não tô grávida. Aí ela: que não tá, mulher, tá sim, olha aqui. Cara, a gente era tão retardado que não sabia nem olhar um resultado do exame, velho. Vocês olharam errado? Lemos errado, cara. Cara, como é que pode isso? E aí lá tava escrito assim, cara, quantidade de unidade internacional até tanto positivo, até tanto negativo. Nós dois batemos o olho só no negativo. Cara, como é que pode um negócio desse? Na hora, Cláudia engoliu o choro, eu engoli o choro assim também, né? Aí olhamos assim: caraca, Cláudia, você tá grávida. Que loucura. Bicho, ficamos muito loucos. Ficamos louco, cara. Louco. Cara, só pra você ter ideia, a gente só tinha o dinheiro para voltar do ônibus, só para voltar. Pegamos o ônibus errado. Pegamos o ônibus errado, cara. Tivemos que pegar dinheiro emprestado para voltar para casa. Umas maluquices muito doidas, cara. Mas, assim, essa é a parte romântica, né? Digamos assim, né? Da nossa história. Cara, foi muito legal, assim. A nossa paixão era muito grande. Eu sempre fui muito apaixonado por ela. Ela também, assim, né? Um amor muito grande por mim. Mas ali começou a nossa vida, né? Como eu dizia na outra live, né? Ali começou a nossa vida, ali começou realmente a nossa história. Porque eu já era pai, né? Novo, e aceitei aquilo ali como um presente esplêndido de Deus para minha vida, né? Então, foi na época que eu larguei minhas amizades, as amizades que eu tinha, larguei um monte de coisa. Eu já ganhava bem, mas eu tive que arrumar um emprego para ganhar melhor, né? Para sustentar minha família. Tive que arrumar um emprego um pouquinho melhor. E aí eu fui atrás, né, para conseguir um emprego melhor. Eu trabalhava na época, eu era office boy no CNPq. Trabalhava meio período. Então eu ganhava R$ 163. Aí arrumei um emprego para trabalhar o dia todo, porque eu achava que um homem, que um pai de família, tem que sair de casa cedo e chegar em casa à noite. Né? Eu achava assim, meu Deus, eu sempre dei muito valor nisso. É o papel do homem. O homem tem que sair, ele tem que desbravar o mundo, né? Tem que correr atrás para trabalhar. Então eu fui e arrumei um emprego para trabalhar o dia todo para ganhar 220, ganhar R$ 70 a mais. Mas tudo bem. Tava valendo a pena. Eu ganhava um pouquinho a mais, aí ganhava passagem, né? Ticket de alimentação e a gente se virava. E aí começou, de fato, a nossa vida. Júnior, o povo está querendo saber aí, quando vocês contaram para os pais de vocês, como é que foi? Cara, assim, meu pai ficou irritado, né? Meu pai ficou bem irritado. Minha mãe ficou super alegre, minha mãe ficou super feliz. Ela só falou bem assim: eu sabia que ia dar nisso. Minha mãe, muito engraçado. Eu sabia que ia dar nisso. Ô mãe, o que é isso, mãe? Ela eu sabia. E o meu pai, simplesmente assim, na época ele ficou bem chateado, né? Ficou bem triste com a situação, porque poxa, ele queria que eu estudasse, que eu entrasse na faculdade, que eu tivesse um emprego bom, enfim. E ele não queria nem que eu trabalhasse, pra falar a verdade, né? Mas eu logo fui arrumar um emprego. Ó, tem um aí, a Carlene já trabalhou também, né? No CNPq. É isso aí. Então, logo meu pai queria que eu arrumasse, né? Tivesse um emprego melhor, alguma coisa. Acho que o sonho dos pais, né? Nunca é do filho casar cedo, nunca é do filho acontecer alguma coisa, né? Para que mude aqueles planos, né? Digamos assim, que o pai e a mãe têm para os filhos. E aí a minha sogra foi mais tranquilo, até fiquei admirado, sabe? Minha sogra foi bem mais tranquila. Só falou: isso aí, toca a vida de vocês agora, né? Daí para frente. Porque apesar de eu ser meio doidinho na época e tudo, né? Ainda sou, mas na época era mais. Eu sempre tive muita responsabilidade,
Então a minha sogra, ela via em mim, né? Talvez ela via em mim um homem, né? De verdade. E ela que teve dificuldade no relacionamento dela, né? No matrimônio dela. Então ela via em mim alguém que poderia, né? Fazer a filha dela feliz. Então aí por isso foi um pouco mais tranquilo. E aí iniciamos a nossa vida, né? Como eu estava colocando, por mais que eu já ganhasse um pouco, né? Fui atrás de um emprego um pouco melhor para ganhar um pouco mais. E o nosso sonho de ficar juntos naquela época, de ter mais tempo junto, a gente ter o nosso cantinho. Eu me recordo que os meus pais, eles tinham uma casa de 2 pavimentos, né? E eu tinha um quarto bacana, tinha suíte no meu quarto. E a minha mãe falou assim, olha, então vocês vêm morar aqui com a gente, né? E a Cláudia, a primeira coisa que ela falou, não, eu não vou morar na casa dos seus pais. Não vou morar com os seus pais. A gente pode fazer um barraco de madeira, mas nós vamos ter a nossa casa. Então, assim, eu falava, mas Cláudia, tá mais fácil. Minha mãe pode cuidar de você, porque eu tô saindo para trabalhar e tudo. Ela falou, não, a gente tem que ter a nossa casa. A gente pode até morar no mesmo lote, mas eu tenho que ter a gente tem que ter a nossa casa, que seja pequeno, um cubículo, mas que a gente tem que ter. Aí no lote dos meus pais tinha um quartinho, tipo como se fosse um depósito. Minha mãe fazia de quarto de costura dela. E do lado um banheiro. Aí eu pedi para minha mãe. O tamanho do quarto tinha mais ou menos, era um 3 por 3, uns 9 metros quadrados, mais ou menos o tamanho do quarto. Aí eu pedi para minha mãe, claro, meu filho, tudo bem, mas lá vai ser ruim para vocês. Eu falei, não tem problema não, a gente dá um jeito. Quando eu puder, a gente faz um puxadinho lá, aumenta um pouquinho e a gente fica por ali mesmo, né? E aí a gente iniciou a nossa vida. Cláudia pegou lá tudo que ela tinha na casa dela, né? Tudo que ela tinha muita coisa, sabe? Ela tinha uma cômoda, só isso que ela levou. Meu Deus, Uma ela tinha cômoda. muita coisa, ela tinha uma cômoda. Uma cômoda só, né? E umas roupinhas lá dela lá, né? E eu também tinha muita coisa. Eu tinha uma televisão de 14 polegadas e a cama, né? Cama de solteiro. Aí a Cláudia, não, pô, vai ficar apertado na cama de solteiro. Eu falei, não, tá, a gente vai comprar uma cama de casal. Calma, que vai dar certo. Aí, na época, assim, foi uma bênção muito grande, né? O meu pai ajudou, um ajudou de lá, outro ajudou de cá, minha sogra ajudou. E aí a gente comprou uma cama, comprou um guarda-roupa, né? Um fogãozinho. Aí eu comprei um fogão de 4 bocas lá, legal. Era o que cabia lá. A Cláudia, vamos botar uma geladeira, não sei o que. Eu falei, vai botar onde, minha querida? Me conta. Em cima do fogão? Embaixo do fogão? Não cabia. Aí porque tinha que caber o berço ainda, né? Da Vitória. Aí eu falei, tá, então vamos nessa. E aí encaramos, cara. Não tinha nem geladeira no começo. Aí depois, com pouco tempo depois, a gente viu que estava muito difícil, principalmente para receber a nossa filha, né? E aí, com mais ajudas de algumas pessoas, a gente conseguiu fazer o puxadinho. Aí no puxadinho deu para fazer a cozinha. O tio da Cláudia era pedreiro, ajudou. Eu sei que foi uma bênção, assim, de muitas pessoas ajudando, né? Nessa época que a gente mais precisava. Aí fizemos lá o puxadinho, aí, então aumentou de 9 metros quadrados, a casa aumentou para uns 25 metros, mais ou menos, né? Contando com tudo, assim. Aí tinha o quartinho, o banheiro, um corredorzinho pequeno e a cozinha. Aí deu para comprar uma mesinha, uma geladeira, né? Então deu para fazer uma coisa mais confortável, né? Até porque a gente precisava de um pouquinho mais de conforto para nossa filha que estava vindo, né? Só que aí, gente, engraçado é o seguinte, a gente queria muito ficar junto, né? Queria muito se casar, ficar juntos, porque era o nosso sonho. Só que foi o momento, o período que eu mais fiquei distante na gravidez da Cláudia. Porque eu tinha que trabalhar o dia todo. Eu fazia um curso, na época, um curso de técnico em radiologia, né? Então, eu fazia o curso de técnico em radiologia à noite, todos os dias à noite, de segunda a sexta. E sábado e domingo eu fazia um curso de técnico em higiene dental, né? Chama TSB hoje, né? Técnico em saúde bucal. Porque eu gostava muito, eu sempre gostei muito da odontologia, né?
E eu falei, cara, eu vou procurar aqui um curso técnico de um lado, um curso técnico de outro, que era um trampolim, né? Para a gente conseguir alguma coisa na vida, né? Conseguir ganhar um pouquinho mais, né? Conseguir manter a nossa família. E aí eu não parava em casa, né? Vocês imaginam, de segunda a segunda eu estava trabalhando e estudando, trabalhando e estudando. Então, cara, foi pesado, foi bem pesado assim no começo, né? Porque aquele sonho da gente ter mais tempo junto, de ficar junto, e eu falava para a Cláudia, Cláudia, infelizmente a gente tem que correr atrás, né? E eu falava, Cláudia, aí depois que você ganhar a vitória, aí você trabalha de um lado, eu trabalho do outro, e a gente vai conseguindo aos poucos, né? Mas eu falo para vocês, assim, eu tinha essa vontade, essa necessidade de trabalhar, de conseguir um emprego melhor, de ter uma formação melhor, mas não para ganhar muito dinheiro. Eu não pensava, nunca pensei dessa forma, ah, eu vou ganhar dinheiro, vou isso, vou aquilo. Para mim, eu tendo um mínimo de estabilidade para manter a minha família, né, a minha esposa e a minha filha, para mim estava bom demais, né? E aí a nossa vitória veio, né? A vitória nasceu, a vitória chegou. Eu lembro como se fosse hoje. Quando a vitória chegou, né? Você vê como é que são as coisas, né? A gente vai vivendo muito um egoísmo, muitas vezes um egoísmo muito grande. E eu vivi muitas vezes esse egoísmo. Eu falava para ela, olha, você está cuidando da nossa filha, você não está trabalhando, né? Fora, eu estou trabalhando, estou batalhando, mas só vamos ter a vitória. Nós não vamos ter mais filhos, tá? Então aí Você não queria mais. não, não queria. Aí foi a grande decepção da Cláudia. Ela conta isso para mim até hoje, né? Cara, vocês mulheres não esquecem de nada, né? Nada, nada vocês esquecem, nada. E aí isso foi uma grande decepção para ela, né? Porque ela queria, né, ter uma família grande, ela queria ter mais filhos. E eu não. Eu falava, gente, tá muito difícil, né? Então, assim, entendam esse gancho, tá, pessoal? Vocês que estão assistindo a live. Eu falava isso, né? Um tremendo egoísmo da minha parte. Eu já tenho um filho, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, então não quero mais. Não quero mais ter filho, tá bom demais, tô tranquilo. E a Cláudia, uma mulher assim, sabe, de uma sabedoria muito grande. Ela não entrava em atritos comigo, né? Não entrava em atritos de jeito nenhum. Ela só falava que um dia eu vou mudar meu pensamento. E ela só trazia para Deus, né? Trazia para a oração. E eu só trabalhando, né? Trabalhando, estudando, trabalhando, estudando. Eu lembro que nós fomos na consulta, né? No médico, e eu falei com o médico, né? Ela caladinha, caladinha. E eu falei com o médico, pode receitar um anticoncepcional para ela. Aí ele foi, receitou anticoncepcional. Aí, com muito custo, ela começou a tomar anticoncepcional. E eu falei, pronto, já tô tranquilo. Tô tranquilo, não tenho que me preocupar com nada. Mulher tomou anticoncepcional, agora eu vou para a luta, vou trabalhar. Só que com pouco tempo, mais ou menos uns 6 meses que ela estava tomando anticoncepcional, né? Nós fomos fazer um curso de noivos. Porque eu esqueci de falar no começo, né? Nós íamos casar na igreja, só que nós não casamos porque o padre não autorizou o nosso casamento. Porque ele falou, cara, vocês são muito jovens, eu não vou autorizar o casamento de vocês. Eu estou acostumado aqui a celebrar casamento de muitas pessoas que noivaram, que ficaram muitos anos aqui planejando tudo e dá pouco tempo se separam. Ele falou, não vou casar vocês, de jeito nenhum. E na época eu conhecia o padre, né? Porque eu apesar de ter vivido uma vida meio doidinha, né, no começo, mas eu já fui coroinha, né? Eu já participei de muitas coisas na igreja. E o padre, né? Na época, hoje ele é bispo, né? Dom Jeová Elias. Ele foi e falou, não vou casar vocês. Agora não. Vocês esperem um pouco, né? Vão viver a vida de vocês um pouco e depois a gente conversa sobre isso. E aí, já tinha a vitória, já tinha passado um tempo e eu já tinha minha maioridade também, né? Eu Aí tinha 18, né? já tinha 18, né? Já estava mais velho. Aí a Cláudia falou, então vamos casar? Falei, vamos casar, né? Eu nunca tive problema com isso, eu sempre quis casar com a Cláudia e nunca tive problema, né? E aí nós fomos casar. Só que aí quando nós fomos casar,
nós fizemos um curso de noivos, né? Muitos de vocês aí que vão se casar, vocês vão passar por um curso de noivos, sem dúvida. E nesse curso de noivos, tinha um casal que falou sobre os métodos naturais, né? E quando eles falaram sobre os métodos naturais, eu já olhei assim, eu falei, lá vem com história pra cá, né? Que eu olhei pra cara da Cláudia, o olho dela chega a brilhar. Ela, eu não vou usar mais anticoncepcional, né? Porque ela não queria nem a pau. Aí eu falei bem assim, Ela já cara... ficou encantada, né? Cara, ela ficou encantadíssima, né? Aí eu olhei assim, eu falei bem assim, cara, vai chegar presepada aqui, espera. E eu super fechado. Terminou o curso de noivo, ela chegou, precisamos conversar. Eu falei, já? Calma. Ela, precisamos conversar. Cara, nós fomos lá para fora, assim, né? Da igreja. E ela falou, a partir de hoje eu não tomo mais anticoncepcional. Porque no curso de noivo foi falado que quem toma anticoncepcional tá em pecado mortal. Então, eu fiquei sem comungar por muitos anos na minha vida. Porque nós não éramos casados. Aí ela falou, porque nós não éramos casados, eu fiquei sem comungar. E agora eu não vou ficar mais. Porque eu não vou mais tomar pílula. E eu não vou ficar sem comungar, sem receber Jesus. Aí eu falei, beleza. Falei, beleza, faz esse método aí, cara. Eu não vou fazer, você vai fazer sozinha. E você não me invente de engravidar. Olha só o tanto que eu era brabo. Pensa. Aí, cara, e ela começou a fazer o método sozinha, cara. Sozinha. Isso não existe. O casal tem que fazer o método natural. Senão não vai ter nenhum entendimento. Eles não vão entender, não vão falar a mesma linguagem, não tem como. Aí a Cláudia foi, beleza. Começou a tomar começou a usar o método natural sozinha. Aí na época aprendeu o método. A Cláudia, foi na época que nós ficamos bem amigos do Marco e da Suzy, né? Eu acho que muitos de vocês devem conhecer. Você conhece, né, Tati? Uhum. E aí e a Cláudia se aproximou muito dela e tudo. E passou um mês, passou 2 meses, 3 meses, e nada da Cláudia engravidar. E eu todo mês esperando, vai engravidar, vai engravidar. Nada da Cláudia engravidar. Aí 4 meses, 5 meses, eu falei, rapaz, esse trem é bom mesmo. E eu comecei a estudar o método, comecei a dar uma lida no método, cara. Aí eu li, falei, cara, esse negócio aqui parece ser interessante. E comecei a fazer junto com ela o método, né? Assim, comecei a fazer e tudo. Cara, não deu uns 2 meses, Cláudia me aparece com um papel na mão. Eu falei, de novo, lá e vem. A Cláudia com um teste de gravidez na mão. Aí me entregou o teste e falou bem assim, parabéns, você vai ser papai de novo. Eu falei, Cláudia, você tá brincando. Que método é esse que funciona desse jeito? Só que, cara, é muito engraçado, porque assim, ela não engravidou, poderia ter engravidado, entendeu? Mas não engravidou. Mas aí, foi esperado um tempo, acho que Deus estava esperando isso de mim, né? Estava esperando o meu sim, estava esperando a minha abertura de coração. Quando eu abri o coração, a Cláudia engravidou. Engravidou do nosso filho, né? Do Matias, que é uma bênção, um moleque, sabe? O moleque é fera. Tá aí na live, né, Matias? Meu filho é 18 anos, né? Trabalha comigo aqui na empresa. O moleque é fera. Eu agradeço muito a Deus, né? Todos os dias, né? Pelo dom da vida dele, pelo meu filhão, por eu ter permitido, né? Por ter... para a Cláudia não ter tomado anticoncepcional, né? Para meu filho ter nascido. Então, eu agradeço demais, demais a Deus, né? Por esse grande presente de Deus para minha vida. E aí, eu lembro que logo depois se engravidou e tudo. Para mim foi um baque muito grande, porque eu já tinha terminado o curso de radiologia na época e eu estava estudando para concurso, né? E eu, bem na época, eu falei com a Cláudia, poxa, Cláudia, eu não passei nada ainda, cara. Eu não passei, eu estou estudando, batalhando. Só que isso me motivou mais ainda, a estudar mais, né? Então, eu estudei. E quando a Cláudia... antes do Matias nascer,
eu consegui passar no concurso, recebi o resultado que eu tinha passado no concurso, né? Então eu digo para vocês, é algo que eu carrego assim na minha vida, né? Nesses quase 22 anos de casamento. Os filhos são um dom de Deus, né? Deus dá os filhos, Deus dá o filho para quem ele confia, para quem ele acredita, né? E os filhos da gente, olha o Matias aparecendo. E os filhos da gente, eles vêm com, todos vêm com um pão debaixo do braço. A gente não precisa ter medo, né? Olhando para a Vitória. Vitória veio, né, com um monte de gente ajudando, né? Eu me recordo muito na época que eu mais precisava, não tinha nem fralda, não tinha nada. Meu pai me aparecia com uma sacola cheia de fralda, né? Uma pessoa doava aqui, outra ali, sabe? Então, as coisas vinham acontecendo assim de uma forma grandiosa, né? Grandiosa, grandiosa. E aí eu passei um concurso. Quando eu passei nesse concurso, é como se eu tivesse levado uma porrada, sabe? Uma porrada de Deus falando assim para mim, cara, acredita em mim, acredita. Eu sou, eu sou fiel. Eu preciso apenas do seu sim. Eu preciso que você acredite em mim. E aí, com essa minha, com esse essa minha abertura, essa minha aceitação, as bênçãos foram vindo, né, na minha vida. Na época eu passei nesse concurso e eu estava bem concurseiro, né? Na época para técnico em radiologia na minha área, né? E aí eu lembro que eu passei em 4 concursos. De 4 concursos, eu escolhi 2 concursos, né? Então eu pude escolher onde eu queria trabalhar. Então, assim, a nossa vida mudou, assim, absurdamente, né? Porque eu estava com um emprego público, né? Já estava ganhando, assim, bem melhor do que eu ganhava, né? E as portas começaram a se abrir, né? As coisas começaram a se abrir e as coisas foram vindo, assim, né? Com muita... com muito amor, né? Eu percebia que era muito amor. Deus trazia tudo assim com um amor e uma naturalidade muito grande. Eu precisava apenas do meu sim, né? Daquele homem fechado que eu era, né? Um homem super fechado. Deus precisava do meu sim. Ele estava querendo e esperando isso. E aí vieram os 2 empregos e começaram a vir as conquistas materiais, né? Naturalmente vieram as conquistas materiais. E só que eu continuava trabalhando muito. E a Cláudia não tinha como trabalhar, né? Eu me recordo que eu queria que ela trabalhasse, né? Só que, cara, se a Cláudia trabalhasse, eu não ia ter os filhos que eu tenho hoje, né? Então, assim, não estou dizendo para você, mulher, que você não precisa trabalhar, né? A vida de cada um, a história de cada um, ela é diferente. As nossas histórias não são iguais. Na minha vida foi assim. Deus me deu 2 empregos, né? A Cláudia fica brincando, né? Não tenho o Julius, né? Meu Meu marido marido tem tem 2 2 empregos. empregos. Rochelle, né? Ela. É. Então, fica brincando muito. Meu marido tem 2 empregos. Então, eu poderia, né? Eu tinha um emprego para mim, como se fosse um emprego para mim, e um emprego para ela. Então, isso facilitava, né? Facilitava mais a nossa vida, né? Mas aí, me pergunta aí alguma coisa. Júnior, e aí veio o Matias, e você, nessa época, você já estava aberto a vir mais filhos, ou você ainda continuava meio assim, com medo, meio titubeante, ou já estava, não, já pode abrir a porteira e pode vir quantos filhos Deus quiser, que já estamos aqui. Boa pergunta. Abrir porteira, nada, de jeito nenhum. Ainda não. Ô, mizinho duro, rapaz. Ô, bichinho danado. Eu não tava assim, muito aberto, né? Eu tinha ainda a minha dificuldade. Eu falava assim, meu Deus do céu, como que é isso? Né? E eu via, a gente participava da equipe de métodos naturais. Aquelas mulheres tudo cheia de filho, cara. As mulheres tudo cheia de filho. Eu falava, é método natural que funciona. Ó, o povo cheio de Olha, filho, cara. você não fala isso não, Júnior, que quando eu te conheci, eu falava assim, rapaz, como é que esse casal fala de método natural? Eu já tenho 5 filhos, esse negócio não funciona. Eu só tinha 2, tá? Cara, então eu tinha essa dificuldade, né? De falar assim, eu sou aberto à vida. Vem os filhos que vier. Não, eu não era tão simples assim. Acho que eu podia ser um milionário que não é o dinheiro, né? Muitas vezes a gente fala, se eu tivesse condições eu teria. Mentira. É Mentira. mentira. Mentira.
Não é assim, gente. Os filhos, Deus coloca, Deus imprime no nosso coração essa graça, né? Mas Deus nos dá o livre-arbítrio da gente ter ou não ter os filhos, né? Só que nós temos que pensar assim, qual é a forma que eu estou usando para não ter os filhos? É uma forma natural? É aquilo que Deus sonhou? Beleza? Aí você pode não ter filhos, mas de repente você pode ter um, ou pode ter só dois, né? Então, assim, agora, se você fica o tempo todo, medicamento, tomando remédio, pílula, DIU, etc, etc. Aí você está controlando a sua vida, né? Aí a mulher está controlando. Então, isso aí, a gente tem que entender bem essa questão, né? Que uma coisa é bem diferente da outra. Só que nós tivemos, por mais que não tinha toda essa aceitação da minha parte, nós estávamos usando o método natural. Então, assim, tínhamos os filhos, tivemos os nossos 2 filhos, estávamos abertos à possibilidade de engravidar novamente, né? Por mais que eu fosse um pouco resistente, tinha medo ainda, tinha receio, porque eu falava, meu Deus do céu, eu não sei como que é. E eu era muito, pô, nós éramos jovens demais, né? A gente com 21 anos já tinha 2 filhos. Então, assim, isso para mim ainda era uma questão um pouco difícil de assimilar, né? Não era tão simples assim. E aí aí passei junto com a Cláudia, a saber os momentos de fertilidade, saber os momentos ali, olha, aqui a gente pode ter filho, né? Você está num período fértil e você está propício a conceber. Então, a gente sabia. Se nós tínhamos o ato conjugal naquele momento, nós sabíamos que poderia engravidar, né? Só que na época, a Cláudia, cara, se cheirasse minha cueca, ela engravidava. Era uma loucura, cara. Então, aí eu lembro que nossa terceira filha, a Maria Cláudia, foi assim. A gente, pode engravidar, tá? Pode engravidar. Pode. Batata, né? É só esperar os 9 meses e botar no colo, meu amigo. Balança que o filho é teu. Né? Muito jovens, né? Então, com 22, a gente com 24 anos já tinha nosso terceiro filho, né? 24, 25 anos. E gente... E assim, o povo ia à loucura, né, Júnior? Meu Deus do céu, eu acho que eu me preocupava e me importava mais com o que as pessoas pensavam, né? Com o que as pessoas do meu trabalho pensavam, com o que as pessoas apontavam o dedo. Engraçado que ninguém dava um pacote de fralda, nem um lenço umedecido, mas para reclamar da vida alheia, gente, é muito engraçado. Cara, eu queria ter a maturidade que eu tenho hoje, meu Deus do céu, para chegar para o povo e falar bem assim, vou passar o nome da minha conta para você aqui, para você mandar um dinheirinho para mim, já que você está tão preocupado, né? E na época, muitas vezes, eu tinha que ter essa maturidade de hoje, mas na época eu ficava assim, ai meu Deus, o povo vai cair matando pra cima de mim, o povo vai me encher o saco. Fulano falou isso, aquela vontade de chorar, né, Júnior? Nossa, aí bate um sofrimento. E a Cláudia, cara, é uma mulher super madura, né? Até hoje, ela mesmo falava, liga pra isso não, vamos ter nossos 10 filhos aí, não liga pra ninguém não. Aí eu, Cláudia, 10? Cara, muito engraçado, cara. E aí, nós tivemos a nossa terceira filha. E isso acho que vale muito a pena, né? Eu vou deixar claro esse ponto. Aquele meu medo muito grande, né? Porque eu achava que eu precisava ter condições financeiras primeiro, para depois ter os filhos. Eu achava que precisava ter tudo primeiro. Só que Deus na nossa vida, fez ao contrário, né? Eu tinha que ter essa abertura no meu coração, eu tinha que aceitar os filhos para Deus me dar as coisas. Eu lembro que, olha, gente, nesse tempo todinho ainda, mesmo sendo concursado, a gente ainda estava naquele cubículo lá, morando naqueles 3 cômodos. E nós já tínhamos comprado o nosso lote e estávamos construindo a nossa casa. Quando a Maria Cláudia nasceu, a Maria Cláudia, nossa terceira filha, nós estávamos com a nossa casa pronta, né? Toda construída. E era uma casa assim, ela não era muito grande, mas uma casa muito boa. Ela tinha 260 metros quadrados. Então você imagina, sair de uma casa de 25 metros quadrados para uma casa de 260, uma casa de pavimento, né? 130 embaixo. Você ficou rico, né, Júnior? O cara, eu fiquei rico.
fiquei rico, cara. Cara, mudou a nossa vida. Eu falei, cara, que massa. E uma casa onde eu trabalhei, uma casa onde chegava os tijolos, eu ia lá, metia a mão na massa, sabe? Ajudei a encher a laje. Rapaz, eu fiz de tudo que você pensar, sabe? Porque eu achava assim, cara, é um presente que Deus está me dando. Eu não tinha muita, mesmo sendo concursado, né? Não tinha muito dinheiro, ainda mais construir uma casa. E a casa foi construída em 2 anos, né? Eu falo com a Cláudia, se a gente fizer as contas, não sabe como é que saiu aquilo, Não, né? não fecha, né? Não Cara, as fecha. contas não fecha, não fecha. Falo, gente, é muita bênção de Deus, sabe? É muita bênção. E aí, as coisas foram só melhorando na vida da gente, né? E eu já tinha esses 2 empregos, né? Aí eu lembro, cara, na época que eu precisava, assim, eu já estava bem acomodado com os 2 empregos públicos, né? Bem acomodado. Trabalhava, técnico em radiologia, trabalhava 24 horas em um emprego, 24 no outro. Na verdade, eu trabalhava 20 em um e 24 no outro. Então eu tinha tempo, eu trabalhava só à tarde e fazia plantões. Aí eu falei, Cláudia, eu quero fazer uma faculdade. Ela, não, não começa de novo, não. Aí eu, Cláudia, eu quero realizar meu sonho, né? Eu quero fazer minha faculdade, eu quero demais. E ela, não, dá um tempo, espera um pouco. Porque a Maria Cláudia estava pequena, aí ela falou, espera que eu vou fazer a minha faculdade e depois que eu terminar a minha faculdade, você faz a sua. Falei, não, tudo bem, beleza. E aí, a Maria Cláudia pequenininha e ela fazendo faculdade. E eu ficava com a Maria Cláudia pequenininha em casa, cuidando dela, enquanto a Cláudia, eu levava os meninos para a escola e ficava com a Maria Cláudia em casa. Aí a Cláudia ia para a faculdade, ela fazia teologia. Aí a Cláudia ia para a faculdade. Eu sei que a Cláudia ficou 2 anos na faculdade. E aí me apareceu, no meu trabalho lá, um processo de acumulação de cargos. Porque na época não podia acumular 2 cargos públicos. Apareceu uma lei maluca lá que não podia acumular cargos públicos, né? Na área de radiologia. Aí eu falei, cara, eu tô lascado agora. Eu já tava achando que tava bom o negócio. Tô ferrado. Cláudia, e agora, Cláudia? Aí eu falei, Cláudia, eu sei que você não vai trabalhar, né, na área de teologia, algo que você quer muito, mas se eu perder o emprego, como é que a gente faz? Aí ela falou, não, então tá bom, então você começa a sua faculdade. E aí, mas eu ainda fiquei enrolando, porque a faculdade era muito cara, eu não tinha condição de fazer, né, a faculdade que eu queria fazer odontologia, não tinha condições. Aí eu falei, tá, deixa rolar isso aí. Aí eu lembro que nós viajamos. Aí, quando nós viajamos, fomos lá para Aracaju. Chegando lá, Cláudia, Júnior, minha menstruação tá atrasada. Aí eu falei, não, Cláudia, é sério, Cláudia? Aí eu me recordei que nós tínhamos ido em um casamento, um mês antes, que ela tava muito bonita e muito cheirosa, sabe? Cheirosa. Cara, quando a mulher tá fértil, a mulher libera um feromônio que ela fica mais cheirosa ainda, sabe? Se tiver algum homem aí, um marido aí, confirma aí. A mulher fica cheirosa, pensa. E aí eu lembro, cara, então a gente engravidou naquele dia. E eu lembro que naquele dia eu tinha falado para Deus assim, Senhor, que seja feita a sua vontade. Mas hoje eu quero essa mulher. Se for para engravidar, que engravide, né? Então, assim, você vê como é que são as coisas. A gente sabe de tudo, né? Só que aí, quando ela me contou, eu acho que eu tô grávida, eu falei, vixe Maria. Sabe, eu já tava aceitando mais. Para mim, ó, depois do quarto, gente, né? Eu já tava aceitando mais os filhos, né? Já era uma coisa bem diferente para mim. Só que aí me aparece esse negócio aí de perder emprego, né? E eu falei, cara, e agora, Cláudio? Vai vir o quarto filho, o que a gente faz? Cara, eu fiquei doidinho. E aí fizemos o teste lá, tava grávida. Aí eu falei, tá bom, meu pai, eu não vou reclamar, não vou falar nada. Senhor, seja feita a tua vontade na nossa vida, né? Nós com 4 filhos, só com um emprego, mas pelo menos nós já temos nossa casa. Eu não sou preguiçoso, eu vou arrumar outro emprego e nós vamos continuar tocando nossa vida. E aí eu lembro que quando eu cheguei da viagem, eu falei com meu pai, Cláudia tá grávida, né? Agora são 4. E eu tenho um sonho muito grande, né? De fazer faculdade. Eu queria muito fazer odonto,
mas eu não sei quanto tempo eu vou poder pagar minha faculdade, porque eu posso perder emprego a qualquer momento. E os materiais são muito caros, é tudo muito caro. Aí meu pai falou, não, meu filho, aliviou um pouquinho aqui para mim, minhas contas, eu vou pagar metade da sua faculdade. Então, você paga metade, eu pago a metade. Cara, eu falei, ô senhor, que presente. E aí meu pai começou a pagar a metade da minha faculdade. Eu lembro que o meu primeiro dia de aula da faculdade, primeiro dia de aula, foi o dia que a Maria... eu comecei o meu primeiro dia de aula na segunda-feira, a Maria Tereza nasceu no domingo. Então eu Meu Deus. passei a noite todinha com a Cláudia lá, cuidando dela, e no outro dia de manhã eu tava pilhado, eu parecia um adolescente entrando na faculdade, cara, com 27 anos. Cara, pilhadaço, eu falei assim, meu Deus, cara, eu nunca imaginei que eu fosse ficar tão animado para fazer uma faculdade, bicho. Cara, um tempão pela frente estudando, eu nem acreditava. Faculdade, pasmem, né? Uma faculdade, período integral, né? Então, o dia todo fazendo faculdade. E eu tinha 2 empregos. Então, eu tinha que trabalhar Nossa! todo dia. Eu tinha que trabalhar quase todo dia à noite. Gente, parece que as coisas não... Eu e a Cláudia, a gente direto fica falando, meu Deus do céu, a gente acha que as coisas vão acabar lá atrás, mas vem tudo de novo. Vocês lembram do começo da história? Que a Cláudia ficava em casa e eu trabalhava o dia todo, estudava à noite e final de semana? Cara, se repetiu de novo. Mas só que, na época, eu tinha um filho e agora tinha 4 filhos, né? Para viver essa vida. Aí, dessa vez, foi um pouco diferente, né? Eu tive o apoio da Cláudia, né? Não tive muito apoio, porque ela sentia a minha ausência, mas ela me apoiou um pouco mais. Então, eu fazia faculdade o dia todo e eu fazia faculdade o E dia não todo dormia. e fazia plantão, cara, um plantão atrás do outro. Eu parecia um zumbi. Eu parecia um zumbi o tempo todo, porque eu tinha que trabalhar, né? Não tinha jeito. E eu, cara, eu me cobrava muito, né? Então eu ralava pra caramba, eu me destacava na faculdade, porque eu falava, cara, eu quero entrar de férias cedo. Faculdade tem essa vantagem, né? Se você passa em tudo, você fica quase 2 meses e meio de férias, né? Enquanto o pessoal tá lá fazendo recuperação, aquela coisa toda, eu me cobrava para nunca ficar de recuperação, porque eu precisava desse tempo para estar em casa, para estar presente. Então, eu batalhei durante todo o meu curso para nunca ficar de recuperação, né? Muito pelo contrário, eu fiz um baita curso, eu me dediquei muito, sabe? Para ficar ali no mês de novembro, ali mais ou menos, eu já estava aprovado. A aula só voltava em novembro, perto de dezembro, a aula voltava em fevereiro. Então eu ficava um tempão, né, em casa, com a família, eu tentava recuperar, né, aquele tempo. É muito difícil, né? Fica muito marcado na vida dos filhos, principalmente, né? Eu sei o tanto que foi pesado para os meus filhos, o tanto que foi pesado para minha filha mais velha, a minha ausência, né? Eu sei o tanto que foi pesado. Hoje, ainda hoje, ela me questiona muito em relação a isso, da minha ausência. Mas eu digo muito isso para ela, né? Eu falo bastante para ela, minha filha, eu não tinha escolha, eu tinha que lutar, né? Eu tinha que lutar para poder dar um pouquinho a mais para vocês, dar um pouquinho de conforto para vocês. Não que eu achava que isso era a coisa mais importante da minha vida, né? Não, não que eu achava. Tanto é que hoje eu não vejo que isso é o mais importante da minha vida. Falar assim, o que eu fiz de melhor na minha vida foi ter conquistado o que nós temos hoje, digamos assim. Não, não foi, né? Mas sim o que eu conquistei hoje, na minha vida hoje, o que eu vivo hoje, a minha presença como pai hoje dentro de casa, né? Então nunca é perdido se a gente tem uma consciência. E eu sempre falei para a Cláudia, Cláudia, eu estou batalhando hoje, mas espera que nós vamos ter um tempo bom ainda para a gente, né? Nós vamos ter mais descanso, nós vamos poder viajar, as coisas vão mudar na nossa vida. E, graças a Deus, eu tive esse apoio dela, eu consegui batalhar, consegui terminar minha faculdade de odonto, né, com muito suor. Cara, foi pesado. E eu lembro que no último semestre da faculdade, já estava pertinho de formar, já tinha apresentado o TCC e tudo, né? Aí, também da mesma forma, né? Aí a Cláudia, Júnior, eu acho que eu tô grávida. Eu falei, de novo?
E eu lembro que, cara, é que você vê, né? 5, pô, são muitos. Hoje eu não vejo como muitos, né? Porque eles estão grandes e tudo. Eu não vejo como muitos, assim. Mas foi engraçado porque o povo fala, meu Deus do céu, é um atrás do outro. E o mais engraçado é a nossa idade, né? Cara, eu tinha 30 anos já com 5 filhos, né? Então é muito louco, né? É muito louco. E aí comecei minha faculdade. E detalhe, gente, esse negócio de perder emprego, que eu falei, né? Que chegou o cargo de acumulação, aquela coisa toda. Nunca que eu perdi o emprego, né? Ficou com os Depois que eu dois me empregos. formei, fiquei. Aí me formei, depois que eu me formei, eu amava demais a odontologia e falava, meu Deus, e agora? Eu preciso de estratégia, eu preciso ver o que que eu vou fazer para me crescer nessa profissão que eu amo tanto. E as coisas foram começando a melhorar na nossa vida, né? Eu, como me dediquei muito, e Deus recompensa, cara. Eu digo assim, com toda a clareza do mundo. As coisas foram melhorando. Eu, com pouco tempo de formado, já tinha uma cartela imensa de pacientes, sabe? Um monte de paciente. Cara, eu não. Eu recém-formado já tinha muito paciente, as coisas melhorando a cada dia na nossa vida, né? Ao ponto de pouco tempo depois, né? Alguns anos depois, eu pedi exoneração de um emprego, né, da Secretaria de Saúde que eu trabalhava. Eu falava, poxa, esse emprego que eu achei que eu ia perder naquela época, eu que pedi, né, para sair desse emprego. Aí eu falo, meu Deus do céu, como a vida da gente é muito louca, né? A gente não acredita, sabe? Nas coisas que vão acontecendo, nos presentes de Deus na vida da gente. É muito louco, né? E a odontologia hoje, para mim, ela é uma grande paixão, né? É algo assim que veio desde do começo, um sonho muito grande que eu tinha. E hoje Deus tá me dando assim muitas bênçãos nessa área, né? Tanto tá me dando bênçãos, vocês não vão acreditar, cara. A Vitória, com 21 anos, está no terceiro semestre de odontologia, já está fazendo faculdade de odonto. E o Matias, com 18 anos, está fazendo o quê? Começou agora, vai fazer odonto também. Então, assim, cara, Deus faz umas coisas assim tão malucas na vida da gente, né? A minha filha achando que eu estava ausente, aquela coisa toda, que eu fui ausente mesmo, que eu precisei passar por isso. E hoje parece que Deus está trazendo todos eles para perto de mim, né? Para ficar mais perto de mim. O Matias hoje ele está comigo, trabalha na empresa, né? Ele mexe um pouco aqui no Instagram da empresa. Ele que faz muitos videozinhos aí. Quem me segue aí no Instagram já viu muita palhaçada minha aí. Eu faço uns TikTok, faço uns negócios. É tudo ideia do Matias, né? Então hoje eu vou vendo assim, cara, a construção que Deus fez, né, na nossa vida. Para todo mundo estar junto, né? Para a gente tá juntos. Eu poder trabalhar com os meus filhos. E a Cláudia, né? Deus colocando também muito forte no coração dela para que ela enxergasse, né, todas essas grandezas também na nossa vida. E com pouco tempo, assim, logo depois, já assim, uma paz tremenda assim, no nosso coração. Nós aí sim, nós quisemos ter os nossos outros filhos, quisemos ter. Planejamos muito, né, ter o nosso sexto filho. Depois de 6 anos, né? Foram o quê? Foram 4 anos tentando engravidar. 4, 5. Foram 4 anos. No começo, nos 2 primeiros anos, a gente segurou um pouco, né? Em comum acordo. E aí depois ficamos 4, 5 anos tentando engravidar. Aí a Cláudia, aí conseguimos engravidar do nosso sexto filho. E aí, aí engravidamos e aquele amor, aquela paixão. No meu Facebook tem lá a notícia do nosso sexto filho. Foi um videozinho assim que viralizou, cara. Foi bem legal. Eu não sei se você já viu, Tati. Não, acho que não vi, Eu, não. eu vou te Depois... mandar e você manda pra galera aí. Um videozinho muito legal da notícia do nosso sexto filho. Vocês precisam ver a alegria, a felicidade de todos eles. Inclusive o meu filho de 8 anos, João Paulo, ele chorou quando ele ficou sabendo da notícia que ele ia ter um irmão, sabe? Então foi assim uma paz tão grande assim dentro de casa, a família toda desejando demais, né? O nosso filho e tudo. E aí com 8 semanas de gestação aconteceu o que nunca tinha acontecido com a gente, né? Nunca tinha acontecido com a gente.
que nós perdemos, né? Foi um aborto espontâneo. Então foi duro, porque a Cláudia começou com sangramento, aí fomos no hospital, aí o neném não estava com batimentos cardíacos, sabe? Então, assim, foi muito pesado, foi extremamente doloroso para a gente, né? Isso quer dizer o quê? Que os filhos, novamente, né, eu digo, os filhos são um dom de Deus. Deus dá para quem Ele confia, Deus acredita muito na gente, mas acontece também do filho vir para que a gente cresça de alguma forma. E eu acredito que foi por isso. Nós chamamos, né, o nome dele de José, porque Deus já tinha colocado no nosso coração que era um menino, né, e que o nome dele era José. Eu tenho certeza absoluta. Então, o José veio também para trazer muita mudança na nossa vida, né? O José veio para que a gente conseguisse uma grande mudança na nossa vida, assim, de final, né? Nós saímos da nossa casa, né? Eu falei bem rápido da casa, né? Nós tivemos essa casa de 260 metros. Deus deu para a gente uma outra casa, né? Muito boa. Então, nós pulamos para uma casa de 650 metros, né? Uma casa enorme, assim. Então, foram tantas coisas boas, materialmente falando, né? Que Deus nos deu. E depois nós saímos, aí viemos mais para perto do meu trabalho. Eu aluguei minha casa, aluguei por aqui e tudo. E a Cláudia com um desejo muito grande de morar em uma chácara, né? Um desejo, assim, muito, 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 muito grande. Ela, ai meu Deus, eu quero morar numa chácara, eu tinha muita vontade. E aí nós fomos ver essa chácara, né? E gostamos muito da chácara. E eu achei que eu estava comprando a chácara para a gente ficar final de semana, né? Só que a Cláudia já estava certo na cabeça dela que era para morar. E eu falei, não, nós vamos só final de semana. Ó, Cláudia, só final de semana. E a chácara tinha uma casinha ruim, bem ruim. E eu falei, Cláudia, só final de semana. Aí, aos poucos fomos indo, aí chegou a pandemia, né? A época da pandemia. Aí eu falei, cara, o que eu vou ficar fazendo aqui, preso em casa, né? Mas, graças a Deus, na minha área eu não precisei... aqui na clínica, graças a Deus, a gente continuou trabalhando, só ficamos parados 15 dias, né? Graças a Deus, nunca paramos. E fomos para a chácara, né? Ficamos ali um tempo na chácara. Só que eu falei, ó, vamos ficar só um tempo, morar não. Só que aí é aquele trabalho que Deus vai fazendo no coração da gente, né? Ele fez esse trabalho no meu coração de querer largar tudo, cara. Largar tudo e morar na chácara. Então, hoje nós estamos morando na chácara, graças a Deus a gente já reformou muita coisa, né? A chácara hoje é outra cara, né? Já é uma casa mesmo, né? Já é um negócio bem legal. Então, hoje, assim, eu digo que foi um grande presente que Deus me deu, né? Essa chácara. Foi o nascimento do nosso sexto filho, né? Então, cada filho que Deus nos deu, eles vieram com um pão debaixo do braço. Tudo, tudo, tudo. Quando não era uma casa, era outra casa, era um emprego público, né? Era uma construção de uma nova casa maior, porque vinha filho. E Deus foi dando, e por fim, do João, do José, do nosso filho José, que está no céu, intercedendo por nós, ele deu para a gente essa chácara. E o nome dessa chácara se chama Chácara São José, né? Então eu vejo assim, meu Deus, como Deus é maravilhoso, né? Ele só espera realmente o nosso sim, né? A nossa entrega, e ele conhece as nossas fraquezas, ele sabe o quanto a gente erra, o quanto nós somos fracos, né? E eu tenho... Júnior, Pode falar. me fala que uma coisa que você falou assim, aí muito dos filhos, né, da providência, das coisas, do tanto que você batalhou, tudo. Mas e o casamento, Júnior, ele foi melhorando a partir da vinda dos filhos ou tinha muito, como é que fala? Cada filho pesava mais para distanciar vocês ou cada filho unia mais vocês? Muito bom essa pergunta, né? Cada filho que foi vindo também, né? Eu me recordo, né? Olha a cabeça do Expedito Júnior aqui, como é que era. Veio o nosso primeiro filho, minha esposa nova, super jovem, né? Aí veio o nosso segundo filho, eu falei, Cláudia, o dia que eu tiver condições, se você quiser fazer uma cirurgia plástica, fica tranquila, tá? Eu pago para você. Eu me viro, ela olhou para minha cara e falou, você nunca mais fala isso comigo.
Nunca mais, porque eu nunca vou fazer isso. Aí eu falei, sério? Ela, sério. Aí ela, por quê? Você tá me achando que eu tô feia? Eu falei, não, não, não é que você tá feia, eu só tô te falando. Mas fica tranquila. Olha só como é que são as coisas em cima dessa sua pergunta. A cada filho que Deus me deu, a Cláudia ficou mais bonita. A cada filho que Deus nos deu. São 5 filhos. Ela não tem o mesmo corpo que ela tinha antes. Não tem. Tá longe de ter. Mas hoje eu sou um homem muito, muito, muito mais apaixonado por ela do que eu era quando eu a conheci. Porque quando vem de dentro, quando o amor é de dentro, meu Deus, ele sustenta de uma forma incrível. E a nossa amizade, ela foi melhorando cada vez mais. Já passamos por vários perrengues, várias dificuldades, vários perrengues. Já tivemos momentos assim, do nosso casamento estar por um fio, por um fio. Mas Deus foi fortalecendo esse nosso diálogo, Deus foi fortalecendo a nossa amizade, né? Eu era muito machista, né? Então, assim, eu achava diversas coisas, isso divergia muito, né, do pensamento dela. Então, eu fui trabalhando muito isso dentro de mim, né? Então, é o momento que eu falo também, né, que eu acho muito interessante falar, que eu vivi bons tempos na comunidade Shalom, né? Eu fiquei 8 anos na comunidade Shalom, né? Eu fui um membro consagrado, né? Hoje eu estou desligado da comunidade, mas eu agradeço muito a Deus pelo tempo que eu passei na comunidade, porque eu aprendi muito o meu eu, me entender, né? Que não é, tudo não era eu e Cláudia. A minha vida não é só eu e Cláudia, né? Era a minha vida pessoal, né? O que eu vivia. Então eu vivi momentos muito maravilhosos, porque eu aprendi a ter essa intimidade com Deus que eu precisava ter. Eu aprendi na comunidade Shalom, né? E essa intimidade veio me ajudar, veio me enriquecer, né? Me enriqueceu muito, muito mesmo. E ao ponto de eu falar assim, cara, eu sei quem eu sou hoje, né? Eu sei quem eu sou. E o meu matrimônio, ele melhorou muito, muito, a partir do momento que eu comecei a saber quem eu era, de verdade, né? E o que Deus queria para minha vida. O que eu conhecia de Deus e o que eu imaginava que Deus imaginava de mim também, né? Então, assim, isso foi me trazendo uma paz muito grande. E o meu matrimônio se solidificou cada vez mais, né? Hoje eu amo essa mulher assim muito, 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 muito mais do que eu amava, né? Muito mais. Porque você vai criando um relacionamento maduro, né? Vai criando um relacionamento sólido. E por isso que eu digo, né? Os filhos foram vindo, muitas coisas foram acontecendo, muitas conquistas, muitas realizações, né? Hoje, eu sou muito grato a Deus por tudo que Deus me deu materialmente. Mas a minha maior gratidão a Deus é o que Ele fez na minha vida, né? No meu coração, o que Ele fez no meu espírito. Ele me transformou assim de uma forma grandiosa, né? Então hoje eu sou um outro homem, né? Cabeçudo ainda, né? Muito falho ainda, mas eu tenho certeza que Deus fez muita coisa boa na minha vida, né? E eu devo muito, muito, muito aos meus filhos, né, a todos os meus filhos que tiveram paciência. Devo muito, 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 muito à minha esposa, né, que teve muita paciência. Que muitas vezes, quando eu estava assim, em momentos de muita dificuldade, eu acordava de madrugada e ela estava ajoelhada com a mão na minha cabeça, rezando por mim. Eu olhava assim, e chegou, eu tomava um susto, né? Falava assim, meu Deus do céu, é uma assombração. Aí quando via era a minha mulher rezando por mim, né? Então eu digo para vocês, mulheres também, né? O poder de vocês, né? O poder da oração de vocês. Coloquem as mãos, né? Sobre a cabeça dos seus esposos, dos seus maridos. Rezem por eles, né? Rezem pela conversão deles. Esposos, coloquem a mão na cabeça da esposa de vocês. Rezem por elas, pela conversão delas. Porque o nosso Deus, ele sabe tudo e ele pode tudo. Bom? Júnior, muito, muito obrigada por esse testemunho. Assim, é muito legal o jeito que você conta de uma maneira muito leve. Eu imagino que hoje você conta assim, de uma maneira leve, mas na época eu imagino que foi bem pesado, muita coisa, né? Muita coisa foi bem pesada, mas graças a Deus isso só trouxe amadurecimento para a sua vida, para a vida da família, para o casamento, né? Então hoje vocês estão um casamento sólido mesmo, né? São 22 anos, né, Júnior?
22 agora em abril. 22 anos e você ainda... Você tem quantos anos, Júnior, hoje? 20 e 39. Na 39. 39 ainda, super novo Quarentão. ainda. Quarentão em julho. Quarentão. Pois é, imagina se daqui uns tempos vem os netos, vocês ainda estão super jovens, né? Que bonito isso, né? Vocês souberam enfrentar a vida, assim, manter esse matrimônio e foram amadurecendo e vivendo, né? A fé. A Cláudia, eu acredito que foi uma mulher muito de oração do começo até hoje, para poder ir endireitando as coisas, né? Ter sabedoria para levar a situação. Mas muito bonita a partilha de vocês, agradeço muito. E que Jesus continue abençoando a família, abençoando você, abençoando agora a moradia de vocês lá na chácara, Na os roça, a gente filhos, chama de roça. Nossa a rocinha. roça, o trabalho dos filhos na empresa, né? Que vocês possam aí crescer ainda mais como família. Que Deus só abençoe muito. E você ainda está, como ele fala, enquanto tem gente que está começando, você já está, ó, anos-luz na frente, né? Tem gente que está começando agora a vida familiar com 35, 40 anos, né? Hoje É, em dia o pessoal está começando muito mais tarde. E você é. não começou cedo e ainda tem muita disposição aí para continuar a vida aí. E se hoje, Júnior, hoje, se Cláudia chegasse assim e falasse, Júnior, tô grávida, para você como é que seria? Tranquilo. Eu acho que a gente continua tentando engravidar, né? A gente, todo mês, a gente continua tentando engravidar. Ela, ó, tô no período fértil. Eu falei, vambora, vambora, e a gente tenta engravidar. Só que os filhos, Deus dá quando Ele quer. Não é quando a gente quer. Não adianta. Não é quando você quer. É quando Deus quer. Então, a gente tenta, né? Ficamos lá 5 anos, 6 anos tentando. Cláudia engravidou, né? O nosso filho está no céu. Depois que o nosso filho, depois que perdemos, ficamos aí mais ou menos uns 3 meses sem tentar nem nada ainda, por conta de toda a situação, né? De todo o trauma e tudo, né? Foi muito pesado para a gente. Mas de lá para cá, acho que deixa eu ver, já tem uns 8 meses, 10 meses que a gente tenta, que a gente pega o período fértil, Cláudia fazendo todos os exames, me botou para fazer um monte de exame também, tudo. Estamos normais, super normais, e não engravida. E é engraçado, só mais esse parêntese, é engraçado que a Cláudia vai no hospital com a idade dela, pô, normal, ela é uma mulher nova ainda, Cláudia tem 38 anos, vai no hospital, aí vai fazer os exames, todo médico pergunta, é o primeiro filho? É o segundo? Aí ela, não, eu tô tentando engravidar, mas eu já tenho 6 já, eu quero o 7º. Cara, todo mundo fica louco. Todo mundo fica louco. Você vê, né? Estamos tentando, ela está indo atrás, fazendo todos os exames possíveis para engravidar, mas já temos essa quantidade de filhos, né? E queremos, se for da vontade de Deus ainda, eu posso, quem sabe mais na frente, estar aqui testemunhando, né, o nosso 7º filho. Júnior, muito, muito obrigada. Deus abençoe. Foi uma ótima live. E que essa seja a primeira. E a próxima, o pessoal já pediu aí, ó. Você viu que o pedido foi muito. A próxima live, a Cláudia tem que estar junto. Porque assim, Cláudia! o pessoal virou fã. Cara, escutem a Cláudia. Mulher de sabedoria. Mulher muito inteligente, viu? Inteligentaça ela. Júnior, muito obrigado. Boa noite e até a próxima live. Obrigado, Tati. Eu que agradeço o convite, viu? Deus abençoe todos vocês, tá bom? Amém. Amém.